Nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador, a farsa de Diego será revelada. Ele não é nada do que todos imaginam. Esse homem extremamente perigoso esconde 3 segredos chocantes. Ele será desmascarado em público. Tudo deverá acontecer quando Diego e Pilar estiverem conversando. No meio do assunto, Diego pergunta: "E como é que vão ficar as coisas daqui pra frente? Já sabe o que irá fazer com as terras do seu pai?" Pilar pensa e responde: "Ainda não. Não tive tempo para pensar nessas coisas, mas certamente eu irei manter o engenho de Painho. Ele gostava tanto daquelas terras, passou a vida inteira construindo. Não é justo que eu me desfaça delas." O advogado arregala os olhos na mesma hora e fala: "Não, Pilar. Você não pode fazer uma coisa dessa. Não pode continuar mantendo aquilo." A médica acha estranha a reação de Diego e pergunta: "Mas por que você está falando isso?" O rapaz tenta disfarçar o seu nervosismo e responde: "É que você precisa vender. Manter aquele engenho só lhe trará prejuízos. Sem contar que você precisa ter a sua mente livre para focar na sua profissão." Pilar revira os olhos e fala: "Mas ser médica não me impede de ser dona do engenho. Aliás, pelo que eu me lembre, Painho costumava se dar muito bem com as plantações de algodão. Éramos bem de vida quando morávamos juntos. Prejuízos aquilo certamente não irá me trazer, Diego." O advogado continua insistindo e fala: "Mas é que a produção de algodão está caindo muito aqui no Brasil. Não é o negócio que está em alta. Você precisa vender aquelas terras antes que comece a perder dinheiro." Desconfiada, Pilar questiona: "Diego, que interesse é esse na minha herança e nas coisas que meu pai deixou para mim? Posso saber?" O rapaz responde: "Não é nada disso, Pilar. Eu só me preocupo com você e não quero te ver tendo dores de cabeça." Pilar avisa: "Pode deixar que eu sei me cuidar muito bem. Obrigada, mas eu dispenso ajuda." Diego se enche de raiva, mas continua conversando com Pilar até que chega o momento de ir embora. Após alguns instantes, o advogado fica sozinho e andando de um lado para o outro, ele comenta consigo mesmo: "A Pilar não pode manter aquelas terras. Se ela não vender o engenho, todos os meus planos irão por água abaixo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que conversar com o chefe e perguntar como agir daqui pra frente." Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Nos Tempos do Imperador. Aproveita e me conta que nota de 0 a 10 essa novela merece. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Rapidamente, o rapaz se senta e começa a escrever uma carta. Enquanto coloca as palavras no papel, ele fala: "Não sei quanto tempo vou demorar. A Pilar não é tão fácil de enganar como a gente pensa. Eu vou precisar ficar mais aqui. Vou ter que me envolver ainda mais até que ela comece a fazer as coisas que eu mandar. A Pilar nem imagina quais são as minhas reais intenções aqui. Depois que ela vender o engenho, eu vou colocar a próxima parte do plano em prática. Aí te atualizo sobre como as coisas estão indo. Não vai demorar muito para a gente conseguir o que queremos." Poucos instantes se passam e Diego termina de escrever. Rapidamente ele manda um funcionário despachar a correspondência e fica aguardando por respostas. Enquanto isso, em outro canto, Tonico procura Pilar e avisa: "Eu vim até aqui porque nós precisamos conversar sobre a herança do seu pai. Eudoro não foi homem suficiente para cumprir a palavra dele e te chutar do testamento. Por isso, nós dois ficamos como herdeiros." Cheia de raiva, a médica enfrenta o vilão e fala: "Você não ficou herdeiro de nada, Tonico. Se enxerga. As terras são minhas e de Dolores. Nem tente mudar isso porque você não vai conseguir." Tonico respira fundo e fala: "Tanto faz isso, Pilar. Eu vim até aqui porque nós precisamos conversar sobre as terras e o engenho. Precisamos decidir imediatamente para quem iremos vender."
Pilar arregala os olhos na mesma hora e questiona. O quê? Eu ouvi direito? Por acaso você ficou louco, Tonico? Nunca que eu vou vender aquelas terras e o engenho. Pode esquecer. Com mais raiva do que já estava, Tonico se aproxima da moça e pergunta. E o que você pretende fazer com aquilo? Eu posso saber? Construir um hospital pra gente rebelde como você? Aquelas terras não valem nada, Pilar. Nada. Nós não podemos mais ficar com aquilo. Eu tenho até uma lista de possíveis compradores que iriam adorar fazer bom proveito do engenho. Pilar fala. Pois então guarde essa lista. Eu não quero ver. Está decidido, Tonico. Eu não irei vender o engenho do meu pai coisa nenhuma. E você se contente com isso. O deputado fica com mais raiva ainda e fala. Pilar, você não sabe o que está fazendo. Está perdendo uma oportunidade de ouro. Tem um fazendeiro oferecendo uma fortuna para ter tudo o que era de Coronel Eudoro. Não podemos deixar essa oportunidade passar. Pilar avisa. Eu não vou vender, Tonico. Eu já falei e não vou repetir. Se você me dá licença, eu preciso voltar a trabalhar. Pilar sai andando e deixa Tonico sozinho. Furioso, o vilão comenta consigo mesmo. Preciso dar um jeito de fazer com que Pilar assine os documentos da venda. Só assim que eu vou conseguir enriquecer mais ainda. A médicazinha nem desconfia do real valor dessa propriedade. Mal sabe ela que eu vou ficar com a maior parte de tudo. Poucos instantes se passam e Tonico vai embora pensando em alguma maneira de convencer Pilar a vender as terras. Mais tarde, Diego se encontra com a moça e novamente eles começam a conversar. Pilar desabafa sobre a visita de Tonico Rocha e conta tudo o que eles conversaram. Diego pensa um pouco e comenta. Pilar, eu sei que você não irá gostar nada de ouvir isso, mas o Tonico está certo. Você precisa vender essas terras. Elas não valem mais nada e tem gente querendo uma fortuna em troca delas. A médica acha estranho na mesma hora e questiona. Se elas não valem mais nada, por que tem gente oferecendo uma fortuna então? Diego começa a gaguejar e responde. É que as terras em si são muito boas. Dá pra fazer bom proveito delas. Nesse momento, Pilar se dá conta de que Diego está muito mais nervoso que o normal e percebe que o rapaz está escondendo alguma coisa. A médica decide agir rápido para saber o interesse do advogado em sua herança e fala. Tá bom, você me convenceu. Eu vou vender. Diego arregala os olhos na mesma hora, abre um sorriso enorme e pergunta. Isso é sério? A moça responde que sim, e imediatamente ele começa a comemorar. Pilar acha mais estranho ainda e questiona. Qual é o motivo para tanta felicidade, Diego? Por que você ficou alegre desse jeito quando eu falei que ia vender as terras? Eu estou confusa. Novamente o rapaz disfarça e fala. É que eu estou feliz por você. Você não tem noção do ótimo negócio que eu estou fazendo. Bom, eu tenho uma reunião de trabalho agora. Eu preciso ir. Até logo. Diego sai andando e Pilar fica mais desconfiada do que já estava. Alguns instantes se passam e em outro canto da cidade, Samuel passeia sem se dar conta da enorme reviravolta que irá acontecer. Passando por um local um pouco isolado, o rapaz dá de cara com Tonico e Diego conversando. Confuso, ele questiona consigo mesmo. Mas o que será que está acontecendo aqui? Por que esses dois estão juntos? Imediatamente, Samuel corre até Pilar e conta o que viu. Em choque, Pilar pergunta. O Diego e o Tonico Rocha? Conversando? Você tem certeza disso, Samuel? O rapaz responde. Certeza absoluta. Eu achei muito estranho quando ouvi aquilo e resolvi vir te contar para você ficar atenta. Pilar pergunta. E você conseguiu escutar o que eles estavam conversando? Samuel responde. Infelizmente não. Eu até tentei, mas não deu. Você não desconfia de algo, ou de algum interesse que Diego e Tonico possam ter em comum?
Na mesma hora, a ficha de Pilar cai e ela percebe que pode estar sendo passada para trás com a herança de seu pai. Completamente revoltada, a médica sai andando e fala: "Muito obrigada por ter vindo me contar isso, Samuel. Eu serei eternamente grata, mas agora eu preciso fazer uma coisa." Samuel começa a ir atrás da moça e fala: "Espera, eu vou com você." Poucos instantes se passam e o casal chega até o local em que Samuel viu Diego conversando com Tonico. Disfarçadamente, Pilar se aproxima e percebe que os dois ainda estão juntos. Revoltada, ela questiona consigo mesma: "Mas o que será que está acontecendo aqui? Esses dois devem estar armando pra cima de mim e pelas minhas costas. Eu vou descobrir o que é e vou fazer isso agora mesmo." Pilar continua observando atentamente e começa a escutar a conversa dos dois. Sem saber que estão sendo espionados, eles conversam e dão risada juntos. Após alguns segundos, Diego pergunta: "E aí, você já conseguiu calcular quanto é que vai ser o meu lucro?" Tonico fala: "Calma, rapaz, não se empolga muito não. Tem outras pessoas envolvidas no esquema. Eu tenho que ver certinho quanto de dinheiro isso vai dar para cada um. É o negócio mais lucrativo que eu já vou ter feito em toda a minha vida." Diego se aproxima ainda mais e fala: "Você pode até enganar a Pilar e a Dolores, que são duas inocentes e sem noção, mas a mim você não engana. Eu sei muito bem que aquelas terras dão um lucro enorme, e sei também que a pessoa que está comprando aquilo não é ninguém mais e ninguém menos que você mesmo." Tonico questiona: "Por acaso isso é algum tipo de ameaça, cabra? Deixa eu te falar uma coisa. Você está nas minhas mãos. Os seus segredos estão aqui comigo. Você quer que eu saia por aí gritando quem você é de verdade?" Enquanto isso, do lado de fora, Pilar entra em choque com todas as coisas que escuta. Samuel também ouve a conversa e comenta: "Agora isso está fazendo total sentido, Pilar. Tá na cara que esses dois se uniram para fazer alguma coisa com as terras de seu pai. Eles estão querendo lhe passar para trás. Diga-me que ainda não assinou o contrato de venda." Pilar responde: "É claro que eu não assinei. Eu já estava desconfiada, mas agora eu preciso saber que segredo é esse que o Diego está escondendo." Samuel pensa e comenta: "Eu sempre soube que esse sujeito não era boa coisa." Ainda sem saber que estão sendo espionados, os dois começam a discutir de repente. Com raiva, Diego questiona: "E eu posso saber o que você vai fazer com o meu segredo? Vai sair por aí espalhando pelas ruas do Rio de Janeiro? Você não teria essa coragem." Tonico avisa: "Não duvide de mim, peste. Eu estou avisando. Se eu quiser, eu coloco na capa do meu jornal quem você é de verdade. Eu não duvido nada que o Dom Pedroca não vá te mandar pra forca, ainda mais depois de tudo o que aconteceu." Diego fala: "Toma cuidado, Tonico. Se continuar me ameaçando desse jeito, eu vou até a Pilar e conto que ela não pode vender o engenho, que aquilo irá dar milhões a ela." Mais revoltado ainda, Tonico levanta e avisa: "Se você fizer isso, todo o país vai saber que tem um golpista andando pelas ruas do Rio de Janeiro. Você já contou pra Pilar que não é advogado coisa nenhuma? Ou melhor, já contou pra ela a sua verdadeira profissão?" Diego manda: "Tonico, eu acho melhor você abaixar o seu tom de voz comigo." Tonico grita ainda mais alto: "Eu não vou abaixar tom de voz coisa nenhuma. Eu não sou homem de receber ameaças. Eu sou homem de fazer ameaças. Se esqueceu? Se você abrir a sua boca para Pilar e contar a ela que o engenho do velho é uma mina de ouro, eu acabo com você e conto pra Pilar que o seu único interesse nela é levar ela pra cama." De repente, Pilar entra no local e pergunta: "Mas o que é que está acontecendo aqui? Eu posso saber?" Imediatamente, os dois homens entram em choque. Diego começa a gaguejar e pergunta: Pilar, o que você está fazendo aqui?" Revoltada, a médica fala: "É você quem tem que me responder essa pergunta, Diego.
Então quer dizer que esse tempo todo você esteve ligado com o Tonico Rocha. Vocês estavam armando pelas minhas costas. Diego diz. Pilar, eu juro que eu posso explicar. A médica perde a paciência e grita. Eu não quero ouvir explicação nenhuma. Eu fui muito ingênua de acreditar em você cegamente. Como é que você pôde se aliar com um homem tão nojento quanto o Tonico Rocha? Por acaso você não tem amor próprio? Tonico a interrompe e fala. Tome cuidado com a maneira que você... Pilar o interrompe e grita mais alto. Cala sua boca! Eu falo do jeito que eu quiser! Diego diz. Pilar, isso não passou de um grande mal-entendido. Isso pode parecer confuso, eu sei, mas não é nada disso que você está vendo. Eu encontrei o Tonico Rocha de repente, e nós começamos a conversar. Pilar fala. Eu sei que vocês começaram a conversar. Eu escutei grande parte da conversa. Eu escutei que você só queria me levar pra cama, que não é advogado coisa nenhuma. E também escutei quando vocês dois estavam combinando de me passar para trás. Cheio de raiva, Tonico encara Diego e fala. Isso é tudo culpa sua, seu desgraçado! Diego quase ajoelha para implorar perdão de Pilar, mas a moça fica mais revoltada ainda e fala. Chega, acabou por aqui. Eu não quero mais nenhum tipo de contato com você, Diego. Um homem que se alia a Tonico Rocha nem é gente pra mim. Adeus. Tonico arregala os olhos e antes de sair, Pilar fala. E pode esquecer a venda, Tonico. Nunca que eu vou me livrar das terras de meu pai. E ainda tem mais novidades. Pra ficar sabendo, basta clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.